Olá a todos, sejam bem-vindos. Como prometido, eu vou começar agora aqui na comunidade a responder várias perguntas. Primeiramente, Namaskar. Eu te saúdo com toda a força da minha mente e todo o amor do meu coração. Então, vamos começar respondendo algumas perguntas. Eu comecei pelas temáticas mais básicas e depois a gente vai aprofundar, tá? Eu acho que as perguntas que vocês estão trazendo no grupo de WhatsApp, elas estão muito bem fundamentadas, são bastante inteligentes, e eu vou respondendo todas elas à medida aí que os dias forem passando e vou trazer aqui para vocês, tá? Espero que isso possa beneficiar vocês e deixar aqui gravado também, para que depois vocês possam assistir quando vocês puderem. É, ama é essa toxina, né, que ela provém de alimentos que são químicos, que não têm identidade vegetal com o nosso organismo, é proveniente principalmente de um acne deficiente que não consegue digerir. Mas vamos combinar que elementos que não têm identidade vegetal, como que ele vai ser digerido pelo fogo, né? Então vamos pensar, colocar uma química, jogar lá uma Coca-Cola no fogo, né? Aquilo ali vai fazer e vai virar uma crosta, uma coisa grudenta ali, né? Se você jogar um plástico no fogo, ele também vai virar um negócio estranho, né? E quantos dos nossos alimentos hoje no supermercado não são alimentos? Eles são toxinas, né? Mas muitos deles geram algum sabor, eles trazem também processos viciosos. E como vocês sabem, a engenharia da alimentação, infelizmente, ela não trabalha para a nutrição, ela trabalha, né? Também para o comércio, como vender mais. Então, isso é um processo de mudança que a gente precisará passar, e isso será através da consciência de cada uma das pessoas. Entendendo um pouco sobre o que é a AMA, a gente vai entender também todo esse processo, né? Ok. Então, esses processos não digeridos, esses alimentos que não são alimentos, também aquilo que não é digerido como emoção. Algo que acontece conosco e que a gente fala, nossa, eu não estou acreditando que isso dentro da minha visão está acontecendo na minha vida. Isso me machucou emocionalmente, né? Esse processo, se ele não é compreendido, se nós não conseguimos trazer aí os elementos da sabedoria para compreender, para desapegar, né, para aceitar, santosha, né, a gente acaba por gerar toxinas com isso também, né? Cria, dependendo do teu biotipo, pode criar uma acidez, pode criar uma estagnação, e isso vai somatizar esse processo de ama no organismo. Então, quando a gente fala de ama patiana, tem uma questão muito física do Ayurveda, mas eu vejo também que a gente precisa cuidar dessa pessoa como um todo, compreender o momento que ela está vivendo, o que que ela quer se libertar, né? Para que esse emocional e essa compreensão das experiências que ela passa também sejam, né, purificadas junto com esse processo. Então, esse acompanhamento da pessoa que passa por um Amapatiana é muito importante. Nós, como terapeutas, precisamos ficar ali presentes, juntos, né, acompanhando e à disposição para que a pessoa faça essa transmutação. Amapatiana, então, literalmente, né, ela é a digestão desses processos, tanto emocionais quanto físicos e dessas toxinas. Amapatiana não se dá simplesmente por você começar a comer só alimentos que sejam naturais.
Ah, então agora eu vou passar a comer todos que têm identidade vegetal. Não é só isso. A gente precisa de combustão. A gente precisa de transformação, né? A gente precisa da energia de Shiva transformando ali, né? Que Shiva é uma energia, né? E a gente precisa ter esse entendimento. Eu quero transformar também. Ok. Então, se a gente precisa de fogo, a gente precisa trabalhar o Agni. E o Agni Dipana significa isso, a regularização desse Agni. Então, nós precisamos regular ele. E por que regular? Porque ele pode ser um Agni mais ácido, né? E a gente precisa regular ele para não ter tanta acidez ali, que foi uma acidez gerada por vícios, né? Num processo, por exemplo, de Pita. Então, teve um acúmulo ali, né? Formou aquela borra queimada com plástico e com várias outras substâncias que nós não identificamos e gerou uma deturpação, né? Ou pode ter tido também experiências muito complicadas, gerou muita raiva no Pita e, e aquilo ali virou um processo que está dominando aquele sistema. Então, um Tikshna Agni é bastante complicado. Esse Agni, ele pode estar lento também, né? Então, a gente vai precisar movimentar esse Agni. Ou ele pode estar irregular, já está em um distúrbio maior. E como que a gente vai fazer? A gente precisa regular. Então, o Agni de Pana, ele não vai ser feito somente, vamos colocar pimenta ali que vai regular, né? Fazer um shotzinho de manhã e que vai estar tudo bem. Não, a gente precisa compreender aquele ser de uma forma mais completa, né? E aí a gente pode usar vias, né? Se aquela pessoa ela tem muito calor, um Agni que está ácido e que está gerando processos de refluxo ácido, gastrite, e outras queimações, então a gente precisa trazer o amargo. O amargo será o que mais vai limpar, né? Então tem o Panchatikta gritar, o composto, o ghee com as ervas amargas. Tem aí à nossa disposição o boldo, é, temos que mais? Carqueja, né? Tem ervas amargas. O amargo ele tem essa função de fazer limpeza, tá? Mas aí tem muitas conexões, né? A gente teria uma temática de uma aula aí de 2 horas para falar sobre isso, né? Mas eu quero passar aqui uma ideia para vocês. Então, vamos pensar, se for um pita kapha, super legal, o amargo, a gente pode, né, abusar desse amargo, porque vai limpar o excesso também do kapha. Já no vata, a gente tem que ter um pouco de cuidado, usar esse amargo mais no horário kapha mesmo, no horário pita, que é mais oleoso e que o amargo, então, não vai gerar um aumento. Mas na parte da tarde, não vamos abusar tanto do amargo quando tiver uma configuração vata e que está com muita agitação. Também não vamos abusar do amargo para o vata no outono, que é um período muito, muito, muito vata. Principalmente agora, a gente já está começando um período de subida do vata, né? E esse período, ele é extremamente benéfico para o Pita. A hora que o Pita relaxa, né? O calor vai começar a cair, tem entrada de março, aí já começa a cair um pouquinho. Então o Pita começa a dar uma relaxada e fala, agora eu vou descansar. Ah, né? Eu tô sentindo isso também. Porque é a estação que eu mais gosto, apesar de o inverno, né, ele ser uma estação que o Pita gosta bastante, porque ele cria muita força, muita potência, mas depois do verão, o outono não tem preço para o Pita, né? Então, para o Pita agora, o amargo, pode que vai ajudar a limpar muito, a desintoxicar, purificar, né?
isso já vai fazer parte do Agni de Pana, mas o amargo vai aumentar esse Agni de Pana? Não é que vai aumentar, mas vai limpar, né? Vai ajudar a limpar. E aí a gente pode, dependendo da configuração, utilizar vários formatos de compostos, né? Por exemplo, o Yogaraj Gugu, para pessoas que já têm uma questão sensível do sistema nervoso, pode ser muito legal, porque ele vai dar uma pacificada nesse vata e vai também ajudar, ali junto com o amargo, a limpar, tá? E desintoxicar o intestino, principalmente. Mas essa pessoa ela vai precisar fazer oleação, tá? O Pitta e o Kapha não precisa tanto de oleação, tá? Nesse processo do Amapatiana, né? Que são as terapias xamana. Não precisa tanto da oleação, porque a gente está tirando oleosidade dali, tá? Então, assim, teve na pergunta, né, Paty, como que a gente vai trabalhar esse Amapatiana e o Agni de Pana para uma pessoa que está muito desequilibrada? Por onde que eu vou começar com esse processo? Né? Essa pessoa precisa? Precisa. Mas, sinceramente, honestamente, uma pessoa que já está com o sistema gravado, eu começo pelo campo emocional. Porque certamente o campo emocional teve ali, né, um percentual de culpa nesse processo todo. Teve uma somatização. Quando a pessoa está muito confusa e você vê que a mente dela está confusa, as colocações, ela está com ansiedade, com insônia, com depressão, com tudo junto. E isso não é incomum. Depressão, ansiedade é mais comum que a gente possa imaginar, né? Então, assim, sempre, sempre, o que a gente precisa é pacificar o vata, né? O vata que gera ansiedade, o vata gera os processos de dor, porque ele encontra a estagnação e ele gera dor, né? Então, nós precisamos pacificar ele, não é desequilibrar ele, acalmar ele para ele não fazer a sua funcionalidade, que é o quê? O movimento, o fluxo no nosso organismo, levar os nutrientes, né, até os locais que precisa levar, levar as toxinas para fora, regular a nossa expressão, regular a assimilação, né? O Vata é extremamente importante, ele está em todos os lugares, ele se mete em tudo. Então, quando ele entra em um looping de desequilíbrio, primeira coisa, dá uma acalmada ali naquele vata. Porque aí a gente vai começar, pensa assim, tem uma ponte bloqueada, né? E aquele vata tá tentando passar e dando soco ali, e gerando dor. Você fala, nossa, tá doendo, tá pegando o meu sistema nervoso, e ele tá tentando passar, entendeu? Se você não parar essa batida, como é que você trata desse cafo aqui? E o cafo tá ali assim, né? Tipo, pô, tô levando aqui, tô apanhando, né? Então, quando você acalma isso aqui, aí pronto, daí isso aqui pode começar a soltar. Essa forma sistêmica, a gente precisa compreender também ali em cada corpo, né? E essa forma sistêmica terá muito no comportamento dessa pessoa, como que ela se expressa, como que ela fala, as dificuldades dela. Ela vai mostrar se ela tem uma resistência. Se ela tem resistência, esse cafa não vai sair daqui enquanto o vata estiver batendo. Vai? Você acha que ela vai tirar a defesa dela? Não vai, né? E é muito interessante isso, porque os elementos da natureza são vivos e eles se comportam conforme nós nos comportamos, né? Então, acho que em tudo que nos rodeia, tudo que é da natureza vai nos mostrando a nossa forma de comportamento. E essa forma a gente precisa ter esse olhar, né, para aquela pessoa que a gente está avaliando. Então, vamos pacificar, vamos acalmar esse emocional dela primeiro, né? A gente pode trabalhar com os florais,
trabalhar com Nadi Shodhana, trabalhar com alguns exercícios de yoga, né? Dar uma pacificada. Não vamos entrar direto numa purificação, porque vamos combinar que vai ser difícil para aquela pessoa que está ali em desespero ainda assumir um compromisso, né? Ok. Então, depois de pacificado, aí sim a gente começa a trazer o fogo, né? Porque daí o vata já está mais calminho, né? Aquele vento não vai bater ele no fogo e desordenar ele. Então a gente vai regular aquele fogo conforme aquele biotipo estiver precisando. Vai depender do biotipo da pessoa, tá? Vai depender do tipo de Agni. Então você vai dar a condução, tem muita acidez, vamos trazer o amargo, a limpeza, e aí vamos regular isso aqui. Ali tá queimando, né? Tá ácido. Tá muito estagnado, vamos trazer um fogo mais picante. Vamos trazer ervas que tenha o quê? Que tenha um vipaca mais picante, para gerar mais combustão, para melhorar aquele metabolismo. Tá tudo muito estagnado, tem empachamento, tá gerando gases, tá tudo parado ali, né? Se for uma configuração pita-kapha, que tem um fogo, mas tem um kapha meio estagnado, vamos trazer uma erva que dê uma cobertura, como o guduche, por exemplo. O guduche, ele não deixa, né, o pita ficar muito louco com as ervas mais quentes, mas vamos trazer, então, tópico, sabe? Na via derme, ervas mais quentes. Não precisa a pessoa tomar, né? Mas você vai trabalhando tópico primeiro, vai trabalhando ali para que isso melhore. A gente pode trabalhar tópico, todo tipo de substância da natureza, todo tipo de drávia que possa ajudar. Vamos pensar uma pessoa que bebe muito, que é alcoólatra, que está com processo de acidez no estômago. Vamos nas terapias fazer um emplastro, né? Um emplastro bonito ali de babosa, né? Hortelã. E aí colocar, fazer lá no pilão, sabe? Uma erva amarga, colocar em cima da região do fígado. Aquilo ali pacifica, calma, né? E aí você também vai trazer outros tipos de drávia também, dependendo daquela configuração. E por isso eu falo, a gente precisa de um diagnóstico, eu tenho certeza que em breve aqui na comunidade virão vários diagnósticos completos, porque daí eu vou conseguir dar um direcionamento para aquela necessidade que vocês têm, tá? Ok, então sempre pacificar o vata primeiro, acalmar, cuidar do emocional. E aí depois trazer, né, a picância, a combustão das ervas mais quentes, né? Mas sempre amparado, cuidando de quem é pita, ok? Então, acho que num contexto macro, né? Eu acho que essa pergunta aí está respondida. É, A outra pergunta que eu escolhi aqui, que ela também é bem inicial, foi de Cafa, Tamas e Ama, tá? Hoje eu vou responder duas, mas geralmente eu vou responder uma pergunta, tá? Para a gente ir aos pouquinhos degustando essas respostas aqui e a gente poder separar também lá na plataforma, porque vocês vão poder acessar lá. Então, vamos pensar o seguinte: Cafa, Cafa é tudo de bom. Cafa representa a longevidade, Cafa representa estrutura, Cafa representa lubrificação, saúde, vitalidade, né?
Kapha é a que dá a nossa estrutura aqui, que monta isso aqui tudo, esse corpo aqui para nós, né? Kapha é a nutrição de Ódias, também, né? Ela é formada pelos mesmos elementos, é vitalidade, é imunidade, é representação, né? Mas quando você fala em ama, aí já é uma outra coisa, ok? Ama significa estagnação. Então, daí a gente vai para um lado negativo de Kapha, tá? Um CAFA, por exemplo, qualquer biotipo que coma muitos alimentos CAFA. Isso é uma equivocação dentro do Ayurveda. Ah, então, se esses alimentos CAFA aqui é que trazem longevidade, lubrificação, força, balá é CAFA, né? Trazem essa força, imunidade, metabolismo, eu vou comer só CAFA, 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 né? E às vezes, muitas pessoas tem uma alimentação muito boa, mas tem uma alimentação muito cafa, nas fezes a gente identifica também que essas fezes elas vão lá para baixo. Por quê? Cafa é peso, mas não necessariamente tem ama, tá? Então, por que que se assemelha? Porque tem atributos muito parecidos. Ama é pesado. Odias também tem um peso, né? Cafa é pesado. Então, elas se assemelham ali. Tá? É mais denso. Quando você pensa em Odia, você pensa numa essência fina, mas que é um diamante, né? É algo muito precioso e que sem isso a gente não tem a regeneração celular. Então fica complicado a gente não ter a regeneração celular de uma forma saudável. Então tem ali regeneração, né? Então, assim, ele se assemelha em alguns atributos, mas vamos pensar que ama, ele tem a ver, então, com o lado negativo do Kapha, tá? Ah, e tamas. Tamas já é um processo, na verdade, dessa conexão cérebro-coração, quando o Pita não faz esse processamento, ou quando aquela pessoa, ela se desconecta da verdade aqui, que é a espiritualidade. Nós somos seres encarnados aqui. Nós não somos a Patrícia, a Maria e a Isabela, e etc. Não. Nós somos seres encarnados aqui que recebemos uma identidade para que a gente pudesse se relacionar aqui, né? Mas o nosso ser, ele é muito mais do que isso. E quanto mais a gente se encontra com ele, mais a gente brilha, né? Mais paz de espírito e felicidade nós encontramos. E isso é sattva, né? É a conquista dessa sabedoria e da nossa mente. Então, quando a gente vai para tamas, é porque a gente foi para o outro lado, a gente foi para o lado negro, a gente foi para a sombra e a gente comprou a sombra. A gente se identificou com o que é daqui. A gente se identificou com a negatividade. A gente se identifica com os processos viciosos. Ah, então eu vou lá no mercado agora eu vou comprar um pote de sorvete porque eu me odeio, porque eu sou uma pessoa que nada dá certo na minha vida, então eu vou comer esse pote de sorvete que eu preciso disso, né? Então, esse processo, ele é muito mais psíquico, psicológico, emocional, ele está ligado aos nossos sentidos, aos impulsos, aos vícios, ao psicossomático, entende? Aí já é tamas. E como que a gente vai identificar isso? A gente vai identificar isso através da conversa, né?
no entendimento, indo perguntar. Então, se você vê que aquela pessoa, ela tem processos autodestrutivos, de negação, de julgamento, de ela pode até ter um conceito, uma concepção sobre aquilo, uma visão sobre aquilo, mas ela traz leveza na fala dela. Agora, um julgamento que é pesado, é destrutivo, gera vingança, né? Então, tem uma coisa ali tamásica, rajásica, sabe? Então, são coisas diferentes, né? E tamas absolutamente não tem nada a ver com cafa. Não tem, não tem, tá? Não tem nada a ver. Ah, é cafa, é tamas. Acho que é a única coisa que é pesado, né? Mas não é. Tem muito pita tamásico, obsessivo, destruidor, né? Tem muito vata, pita e kapha tamásico. Vata tem muitos tamásicos, porque geram uma desistência, nada dá certo. Eu começo um relacionamento, mas ele não acaba, né? As coisas não vão para frente. A pessoa é vata ali. E aí ela fica naquela que ela não coloca aquela arte dela em prol do mundo, né? E aí ela fica ali num remoer de emoções que não foram bem resolvidas e é um processo bem complicado, né? Então, que a gente não tem uma natureza só, é mais raro, né? Não tem um vata puro. Então, por exemplo, um vata e kapha, né? Pô, para ir para um processo tamásico é muito fácil, porque não tem a eletricidade do pita que deu o looping. Não, esse negócio acabou, não dá mais certo, mas não cai na depressão. Um pita geralmente não vai para tamas para um processo deprimido. Ele vai para um processo vingativo, tá? Bom, eu espero que hoje eu já tenha aqui feito reflexões para vocês acrescentarem aí na caminhada de vocês. Daqui a pouquinho a gente se encontra aqui de novo. Namastê. Um ótimo dia para vocês.